essa passagem outro dia, de Marcos 2, eu estava pensando na forma que ele se entregou para Jesus e ele se converte, Levi. E acontece algo que Jesus faz que deixaram os religiosos e alguns homens revoltados, agoniados, questionando algumas coisas. Porque assim, Jesus trabalha de algumas formas que muitas das vezes nós não entendemos, né? Jesus tem a sua maneira de trabalhar, a sua forma de trabalhar. Sexta-feira, uma pessoa perguntou para mim, pastor, num posto aqui, você é arminiano ou calvinista? Eu falei, olha, eu deixo essa briga aí para os teólogos. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu estou na palavra. Aí ele falou, não, mas para onde o senhor pende mais? Ele falou, eu estou no meio. Eu falei, não, mas no meio não existe. Ou o senhor é calvinista ou o senhor é arminiano. Foi quem falou que não existe? Porque tem algumas coisas do calvinismo que eu me alinho, tem outras coisas que não. Alguns pontos não fecham para mim. Eu estava pensando nisso, às vezes nós queremos colocar Deus numa caixinha e dizer assim, é dessa forma que Deus faz. Quem somos nós para dizer como é que Deus vai trabalhar? Quem é você, quem sou eu, ou quem quer que seja nesse mundo com tal inteligência, mais pensador, estudioso que seja, que pode dizer como é que Deus vai fazer as coisas? Como é que a criatura, ela vai dizer como que o Criador faz as coisas? Os cientistas estão há anos e anos e anos e anos e alguns séculos tentando explicar algumas coisas e não conseguem. Então nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer, é dessa forma. Não, é assim. Não, nós não temos poder para isso. Então Jesus tem a sua maneira de trabalhar. Aqui Jesus está passando e aí ele chama Levi, Mateus. Vamos ver? Verso 14. Capítulo 2, verso 14 diz assim: quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado aonde? Na coletoria, e lhe disse: o que ele disse? Siga-me, ou segue-me. Na minha tradução está dizendo siga-me. E ele levantou e o quê? Ponto. Primeira coisa aqui. O convite de Jesus para Mateus é o convite para nós também, para todos nós. Mas o convite de Jesus aqui foi para quê? Jesus disse para ele, olha, venha, me segue. Primeira coisa que eu estava meditando nesse texto, Jesus nos chamou para seguir a Ele. Jesus não nos chamou para seguir uma tradição religiosa. Jesus não nos chamou para seguir homens. Jesus não nos chamou para seguir uma placa de igreja, de instituição. Jesus não nos chamou para seguir um movimento A, B ou C, porque tem pessoas que é assim. Ela segue movimentos. Esse movimento agora é a onda do momento. Então ela segue. Então, opa, esse movimento está passando aqui, é forte. Bora, que eu estou aqui também, bora. Opa, deixa eu ver. Essa igreja aqui agora é do momento. Opa, vou lá também. Vou lá que. Opa, isso aqui é forte.
Aí está um tempo, daqui a pouco surge outro movimento. Ih, mas eu acho que aquele movimento é mais forte. Está dando mais gente lá. Eu vou lá. Jesus não nos chamou para seguir pessoas. Jesus não nos chamou para seguir denominações. Eu não tenho, antigamente talvez, mas hoje eu aprendi a não ficar preso a dona Francisca aqui. E se a dona Francisca chegar e falar para mim, pastor, eu não vou vir mais aqui na comunidade, que agora eu vou lá em outro lugar. Se a senhora sai daqui, Deus vai pegar a senhora. Imagina. Não, dona Francisca, a senhora está doida? Não, a senhora achou que não faz mais sentido? Ok. A senhora vai se sentir bem lá? É uma igreja bíblica? Tá bom. Por que eu vou impedir ela? Por que eu vou querer colocar um peso nela? Se a senhora sai daqui. Diabo não brinca, hein? Ó, eu não sou dono dela. Sou? Ah, mas isso é o pastor dela. Não, o pastor dela é Jesus. Amém? Eu sou apenas um miserável que estou aqui pela misericórdia de Deus, um pecador miserável que estou pela misericórdia dirigindo aqui a comunidade. Mas quem é o pastor aqui é Jesus. Ele é o pastor. Eu não posso sair debaixo da direção do pastor. Eu não posso sair do aprisco do meu Senhor. Quem está entendendo, gente? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é: a quem você está servindo? Quem você está servindo? Porque se há homens, se é o pastor Wellington, né? Se é a igreja, instituição, comunidade Jerusalém, então você vai fazer as coisas de qualquer jeito. Você vai fazer as coisas murmurando. Você vai, sabe, fazer para homens. E quando você faz as coisas para homens, tem hora que você se aborrece. Aí quando você se aborrece, você diz assim: eu também não vou fazer mais. Aí eu chego ali para a dona Maura e falo: dona Maura, café está amargo. A senhora colocou muito café, dona Maura. Aí imagina, dona Maura: ah, tá bom, então não faço mais café. Vê outra aí para fazer o café. Imagina? Não, porque quando a gente faz para homem, a gente vai se aborrecer. Porque quando você lida com pessoas, é natural você ter o quê? Desentendimento. Isso é que nós somos assim. É uma verdade. Vai ter desentendimento, vai ter esse. Só que quando nós servimos ao Senhor, então nós colocamos o desentendimento para trás e engolimos alguns sapos, aprendemos a lidar com isso. Ah, não vou ficar chateado com o pastor falou do café, mas eu não estou fazendo para o pastor, estou fazendo para Deus, então eu vou procurar melhorar. Pode deixar, pastor, eu vou colocar menos pó. Mas o café da dona Maura está no ponto, está excelente, viu, dona Maura? Não, senão alguém aqui já vai falar: ixi, o pastor está jogando indireto para dona Maura. Não, eu tomo café da dona Maura todo dia, é o Lenivaldo? É uma delícia. Estou dando exemplo. A dona Francisca também não quer sair daqui, não. É um exemplo. Eu acho. Mas precisamos responder essa primeira pergunta: a quem eu estou servindo? Jesus, ele nos deixa aqui nessa forma de chamar Levi, aonde que nós temos que estar? Qual é o nosso lugar? Qual é o lugar daquele que realmente é o cristão? É atrás de Jesus. É atrás de quem? De Jesus.
Eu ouvi algumas pessoas falar, estão dizendo que as pessoas estão indo atrás do Senhor. O senhor sabe que isso aí não salva ninguém, né? Eu falei, eu sei, mas eu acredito que as pessoas não estão indo atrás de mim. Até porque, coitado de mim. O que eu tenho para dar assim de... será que eu sou tão ungido assim? Eu sou um pastorzão desses que faz milagres, será que eu sou esse? Nada. Não, nós estamos aprendendo a estar atrás de Jesus. Nem do lado, querendo se igualar a Deus. Por isso que eu estou dizendo, nós não podemos colocar Deus numa caixinha, porque nós não temos poder para isso. Se estivéssemos tratando aqui, né, dos deuses da mitologia grega, etc., e fôssemos um deus também, ou um semideus, talvez, né? Tipo um Hércules, querendo tentar se assemelhar ao seu pai, etc., mas nós não somos. E também o nosso Pai, o nosso Deus, não é o Deus mitológico, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus verdadeiro. Amém. Então, nem do lado e nem também aonde? Já falamos aqui não sei quantas vezes, de eu querer tratar o meu Senhor como o meu servo. Quando eu passo a buscá-lo só para satisfazer os meus desejos. Senhor, agora eu quero uma casa melhor, me dá aqui uma casa melhor. Senhor, agora eu quero um carro melhor. Senhor, agora eu estou precisando ganhar aquela causa na justiça. Senhor, agora eu também estou precisando dessa resposta aqui. Senhor, agora eu também estou querendo. E o trato dela com Deus é sempre levar ele a servir a ela. E esse não é o correto do negócio. O nosso lugar não é à frente, não é do lado, é aonde? Ele disse, siga-me, siga-me. Nós estamos seguindo Jesus. Porque se estamos seguindo Jesus, não vamos olhar para homens. Se estamos seguindo Jesus, não vamos olhar para pessoas. Sabe? Pessoa pode errar, pessoa pode falhar, pessoa pode fazer o que for aqui, acolá, mas eu não vou deixar de seguir Jesus, porque os meus olhos não estão nas pessoas. Imagina os discípulos que estavam com Jesus, se ele estivesse olhando para o que aconteceu quando Judas o traiu. Os nossos olhos devem estar em Jesus. Nessa posição, aonde você está? Aonde estamos? Responda no seu coração. Aonde você está? Pastor, estou atrás de Jesus. Ele disse, siga-me. Siga-me. Estamos sendo encorajados a segui-lo. Amém? A segui-lo. A segui-lo. A primeira coisa. Então não importa. Hoje as pessoas estão muito apegadas a rótulos, a títulos, posições. Nós precisamos ser apenas seguidores de Jesus. Amém? Só. Isso já é tudo. Isso já é tudo. Olha o que diz Tito capítulo 2, abra aí. Verso 11. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Olha só. Por isso o título da mensagem: Na mesa do rei. Por quê? Depois que Jesus chama Mateus,
Jesus vai na casa dele. Aliás, ele convida Jesus para ir na casa dele. Olha que coisa, né? Jesus entra na casa de Levi e ele se assenta na mesa com um homem que era coletor de impostos. Você sabe o que quer dizer isso? Que esse homem aqui era um homem rico que mexia com o quê? Era um homem que estava envolvido na alta sociedade daquela época. Era um homem que convivia só com essas pessoas. E os judeus odiavam esses homens, por tratar que esses homens não respeitavam as leis judaicas, algumas coisas, etc. Eles se sentiam superiores, etc. Quando Jesus se assenta à mesa com ele, era um choque. Da mesma forma, quando Jesus sentou à mesa com Zaqueu, lembra de Zaqueu? Que também era um homem de posse, que também era um homem rico, era um homem também na cidade mal falado, porque ele enganava as pessoas também, etc. Como a gente ouve aí muita coisa dos políticos, sim ou não? Não é? Olha aonde Jesus se assentava. O que nós aprendemos aqui? Acharam aí? Tito, capítulo 2, verso 11, diz assim: porque a graça de Deus, o quê? Se manifestou, trazendo o quê? Trazendo salvação a quem? A todos. Para quem é a salvação? Está escrito isso aí? Na sua Bíblia? Para todos. Por que Jesus se assenta à mesa desse homem? Por que Jesus se assentou à mesa de Zaqueu? Por que Jesus permitia algumas coisas que quebravam alguns protocolos da época? Como, por exemplo, uma mulher chegar e derramar o perfume nos pés dele e enxugar os pés dele com o cabelo dela. Por que Jesus permitiu uma mulher hemorrágica tocar nele? Protocolos de algumas coisas foram quebradas naquela época. Mas não porque Jesus era um rebelde. Mas não porque Jesus vinha contra as tradições judaicas, porque ele também era um judeu. Mas porque Jesus, ele não veio, sabe, para nos condenar por causa das tradições. Mas Jesus veio com um propósito muito claro: salvar o perdido. Enquanto os religiosos condenavam, por que a mulher toca nele? Por que ele permite a mulher enxugar os pés dele com o cabelo? Por que ele entra na casa de homens pecadores? Por que ele se assenta à mesa com pessoas que não são cristãs? Ou pessoas que não são puras? Tito está dizendo aí, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela o quê? Nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e o quê? Piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas. Então veja, nós não podemos dizer quem pode e quem não pode,
ter acesso à graça de Deus, à salvação de Deus. Nós não podemos dizer quem é ou quem não é que vai ser salvo. Nós podemos dizer que a graça de Deus alcança todo aquele que crê nele. Nós podemos entender que todo mundo pode, por pior que seja, por mais pecador que seja, pode se assentar na mesa. Mas pastor, como é que pode um pecador se assentar com Jesus? Ei, como é que pode um ladrão se assentar com Jesus? Como é que pode uma prostituta se assentar na mesa com Jesus? Como é que pode uma pessoa, sabe, errante, de um outro povos, uma outra origem, que não é judeu, pode se assentar na mesa com Jesus? Porque o segredo está aí. Quando nos assentamos à mesa do rei, ninguém que se assenta à mesa do rei se levanta do mesmo jeito. Por quê? Olha o que diz. Volta lá no texto. Olha só. Lucas, aliás, deixa marcado lá, mas Lucas 5 também fala sobre esse relato. Lucas capítulo 5. Aonde Jesus se assentava, Jesus dava vida naquela mesa. Jesus trazia vida naquela mesa. Amém, pessoal? Lucas capítulo 5. Quando nós olhamos essas histórias de algumas pessoas que, talvez se fosse no nosso parâmetro, na nossa régua, algumas dessas pessoas que Jesus alcançou não seriam alcançadas na nossa maneira de julgar. Talvez se fosse na nossa visão, alguns desses discípulos não seriam os discípulos de Jesus. Se fosse para nós escolhermos, se Deus desse o poder para você escolher os 12 discípulos de Jesus que começariam com ele, se Deus chegasse para você e falasse assim: olha, seu José, você vai escolher os 12 que vão caminhar com meu filho. Escolhe aí. Quem você escolheria? Eu vou dizer de mim. Na minha ótica, eu ia escolher os mais top. 12. Não, peraí. Porque para andar com Jesus tem que ser os melhores. Peraí. Não. Peraí. Eu vou escolher o que fala melhor, que vai ter que falar com as multidões. Então tem que ser uma pessoa que seja expert em quê? As pessoas compreenderem. E, se possível, escolher uma pessoa que fale várias, para poder alcançar outras pessoas, para a missão e tal. Eu escolhi os melhores. Mas Jesus vai lá e escolhe homens simples, alguns simples, pescadores, ignorantes, brutos, alguns bem apegados à família, outros que tinham uma influência na sociedade, a exemplo de Levi, que não era bem quisto, não era bem falado por uma classe. Olha como que Deus trabalha diferente de nós. Às vezes nós olhamos e falamos assim: não, mas fulano, na graça que está acessível a nós. Olha o que o texto diz, vamos ler? Diz assim, para a gente cear, verso 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, aqui é na visão de Lucas, sentado na coletoria. O camarada estava lá.
Então não era nem que Jesus não sabia quem ele era. Aí eu chamei, eu não sabia que o cara fazia isso. Eita, vai lá, Pedro, fala para ele voltar. Ixi, rapaz, não sabia que o cara fazia isso aí. Não, Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia o que ele fazia. E disse, siga-me. Ele se levantou e deixando o quê? Aí está o segredo. Não é que a pessoa vai continuar seguindo Jesus, fazendo tudo de errado. Aí entra a parte da transformação. Ela vai ter que deixar tudo de lado. Ela vai ter que abrir mão de tudo para poder levar uma vida com Deus. Mas ela só vai fazer isso se ela compreender. Ela só vai fazer isso depois de uma experiência com Jesus. Depois de um encontro com Deus. Ela só vai fazer isso depois que o coração for transformado, regenerado, a alma for tocada por Jesus. Porque a pessoa pode até tentar, por causa que os pais falam que tem que ser assim, a religião diz que tem que ser assim, mas se não é por causa de uma transformação que Jesus fez, cedo ou mais tarde ela volta a fazer tudo de novo. Mas se é Jesus, ela muda. Ela é regenerada na mesa. E continuando diz assim, deixando tudo, seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete aonde? Na sua casa. E era grande o número de quem? Vixe. Ó, ele faz um banquete, convida Jesus, só que quem que está lá? Só gente, meu irmão. Como se tivesse cheio de gente que você olha e fala, meu Deus do céu. Olha onde Jesus foi entrar. Olha onde Jesus, olha a mesa que Jesus se assentou. Cheio de gente desse tipo. Jesus foi convidado a entrar nessa casa. Os fariseus e os seus escribas, os religiosos, né? Ó, faziam o quê? O que eles faziam? Murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Porque os religiosos, eles não querem salvar. Os religiosos não querem ajudar ninguém. Os religiosos não querem estender a mão para ninguém. Os religiosos só querem dizer, mas isso aí está errado. Mas como assim? Ele prega sem gravata? Ixi, a igreja preta agora? Como assim pintou a igreja de preto? Que isso? Uma pessoa que chegou para mim e falou assim, ô pastor, eu vi lá que o senhor estava usando esporte. Falou isso para mim. Aí falou assim, vem cá. Não vai me dizer que daqui a pouco o senhor vai pintar a igreja de preto, né? Falei, pior que eu vou. Tá falando esse dia com o Nivaldo, a gente vai ter que pintar aqui de preto para a estética do vídeo ficar melhor, da fotografia. Por isso eu uso preto. A pessoa falou assim para mim, pastor, de preto? O que quer dizer? Fecha o olho aí. Fecha o olho, faz favor. Fecha o olho. Abre os olhos. Quando você fecha o olho, fica o quê? Quer dizer que a presença de Deus não vem quando você fecha o olho e busca? Quer dizer que aqui a parede preta aqui, se eu pintar a parede preta, é que os religiosos estão preocupados com as regras. Não, mas não pode. Ei, nós vamos ter a ceia agora. Não, mas vem cá, você não é membro da igreja, você vai cear. Meu irmão, a oportunidade da graça é dada a todo mundo. Então, enquanto Jesus estava preocupado em ganhar aquelas vidas, em alcançar aquelas vidas, os religiosos estavam ali importunando os discípulos. Ele entrou na casa dos pecadores, só tem gente que não presta aí dentro. O que ele vai fazer aí dentro? Tem um lugar de transformação na mesa com Jesus. Na mesa com Jesus. Continuando. Os sãos, porque Jesus tomou a palavra e disse, para finalizar, os sãos, não o quê? Não
Os sãos não precisam de médico. E quem? E sim os enfermos, doentes. Não vim chamar quem? Justos. E sim pecadores ao arrependimento. Jesus está nos chamando ao arrependimento. Nós vamos ter aqui, nós vamos nos assentar à mesa com Ele agora. Jesus está te chamando ao arrependimento. Não importa quem você seja. O Senhor está querendo se assentar à mesa com você. Ele vai transformar, mudar você. Mas é preciso haver arrependimento aqui dentro. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, mas eu me arrependo disso. Eu quero me agarrar ao novo de Deus. Esse arrependimento nos proporciona viver uma vida nova com Jesus. O segundo ponto é: esse homem se assentou à mesa com Jesus. Depois disso, ele larga tudo e segue Jesus. Olha o que a mesa faz. Zaqueu disse assim, depois que ele se assentou à mesa, ele fala: Senhor, eu decido. Olha a palavra que ele disse: quando você senta à mesa com Jesus, você toma uma decisão. Ele disse: eu decido devolver tudo que eu roubei aos pobres. Em dobro, se possível. Eu vou devolver tudo. Eu devolvo tudo. Quer dizer, ele tomou uma decisão. Ele foi transformado. Jesus quer transformar você nessa manhã.